Neste momento, vamos para mais um vídeo. Vamos estudar mais as Escrituras. E eu continuo pedindo a você que não se inscreveu, se inscreva. E agradecendo os que são já inscritos. E vamos continuar estudando as grandezas de Deus. Hoje eu quero estudar junto convosco, Deus é invisível. Então, Deus não era visto por ninguém. Ninguém poderia contemplar a Deus. E por isso eu escolhi já alguns textos do livro de Êxodo 33 e verso 20. O livro de Êxodo diz que quando Moisés pediu para ver a face de Deus, a glória de Deus, disse que o Senhor falou a ele dizendo: olha, portanto, nenhum homem poderá ver a minha face e viverá. Então, sendo ele invisível, não poderia ser visto por ninguém. E aqui nós estamos nesses textos para nós nos certificar destas Escrituras. O livro de 1 Timóteo 1 e verso 17 nos afirma o seguinte, diz: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Então, Paulo está se certificando, está trazendo ao conhecimento de Timóteo que ao Rei dos séculos, imortal, invisível, disse: é o único Deus. A ele seja dado glória e honra para todo sempre. Então, todo tempo deveria dar-se glória ao Deus invisível, a Deus dos céus, dos séculos. Então, aqui nós temos vendo que Deus é invisível, quer dizer, o homem natural não pode contemplar a Deus e continuar vivendo, porque a sua glória não está, para que o homem veja ele e continuar vivendo. Quando nós vamos para ainda 1 Timóteo 3,16, ele está mostrando o seguinte, dizendo: é sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi purificado ou justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então, ele disse que é sem dúvida
aquele que se manifestou em carne, disse que ele foi visto pelos homens, pregado aos gentios, visto pelos anjos e justificado em espírito, porque o espírito era invisível. Aqui demonstrou alguma coisa que Deus, sendo invisível, ele teve que manifestar-se em carne, ser visto pelo homem, mas como carne e não como Deus, como Espírito. Então, o invisível tornou-se visível quando ele assumiu a forma humana. Aqui nós estamos vendo que aquele que era invisível depois se manifestou em carne e foi visto pelos anjos, pregado aos gentios, e recebido, justificado em espírito, recebido na glória. Aqui nós estamos vendo que Deus não pode ser visto por ninguém, porque ele é invisível. Por isso ele teve que tomar um tabernáculo, se tornar um corpo físico, para o homem ver ele como sendo o homem. E diz que ele foi justificado em espírito e recebido na glória. Diz em João, quando nós estudamos o capítulo 1 do Evangelho de João, que ele fala do Espírito de Deus, dizendo que Deus é Espírito. E diz que ele, sendo o Verbo, diz que ele, Verbo, era Deus. E diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui diz que foi feito por ele. Por ele, quem? Pelo o Verbo que criou todas as coisas. No verso 14, ele disse, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, se todas as coisas foram feitas pelo Verbo, até aquele tabernáculo que o Verbo habitava, foi feito por ele. Por isso diz, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O que significa unigênito? Unigênito, muitos têm dito a teoria que o unigênito é o único filho de Deus. Mas a Bíblia não diz que é o único filho. Logo nos textos anteriores, ele já disse que todo que cresce no seu nome seria feitos filhos de Deus. Então, unigênito quer dizer o único gerado daquela natureza. Quer dizer que aquele tabernáculo foi feito pelo Verbo, que fez todas as coisas. Então, por isso ele disse, e o Verbo se fez carne.
criou um tabernáculo para ele habitar. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, que é o único gerado sem intervenção do gênero humano. Aqui já está cumprindo uma profecia do próprio Deus, quando lá no princípio que o homem pecou, o pecado entrou no mundo. Deus deu a sentença para cada um e diz que da semente da mulher ia nascer um que ia esmagar a cabeça da serpente. Então, este que nasceu ali, naquele momento, era cumprindo a profecia que o próprio Deus teria feito. E o Verbo se fez carne. Então, Deus criou um tabernáculo para si. E ele habitou naquele tabernáculo. Por quê? Todas as coisas foram feitas por ele, pelo Verbo. Tudo foi criado. Aquele tabernáculo, quando foi dito a Maria, diz que a sombra do Altíssimo te cobrirá, e tu darás à luz a um filho, e aquele filho será chamado Filho do Altíssimo. Então, por que era filho do Altíssimo? Porque aquele tabernáculo seria gerado pelo próprio Deus, que era o Verbo, fazendo-se carne para habitar entre os homens. Por isso nós agora reconhecemos que o que era invisível tornou-se visível, porque ele mesmo formou para si um tabernáculo. Que coisa maravilhosa quando nós entendemos estas realidades. Então, Deus é invisível, não era visto por ninguém. Tornou-se visível quando ele vestiu-se de humanidade, porque a humanidade, o homem poderia ser visto, mas a divindade nunca pôde ser visto pelo homem natural. Aqui nós aprendemos que Deus tornou-se visível porque vestiu-se de humanidade para andar entre os homens. Por isso, Paulo escreveu a Timóteo, dizendo: grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi visto pelos anjos, pregado no mundo aos gentios, e recebido em cima na glória, e justificado em espírito. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. E eu continuo pedindo, ajude-nos, inscreva-se, dê o seu like, ative o sininho e vamos levar esta palavra a outros. Que Deus os ajude, em nome de Jesus. Amém.